Também existe um povo chamado povo Santal, tá? Que eles habitam uma região do norte de Calcutá, na Índia. E eles apresentam uma história também muito semelhante à história da Bíblia. Eu vou colocar aqui o relato resumido, tá? Que está ligado ao livro, tá? Fala sobre isso. Há muito, muito tempo atrás, Thakur-Jiu, que seria um nome que significa Deus verdadeiro dentro dessa língua deles, a língua Santal, criou o primeiro homem e a primeira mulher, Haran e Ayo, e colocou-os bem longe, na região oeste da Índia, chamada Hihiri-Pipiri. Ali um ser chamado Lita, interessante o nome meio Lita, parecido com Lilith, né? Tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta ao demônio. Haran e Ayo se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. Olha que interessante, tá? Embriagados e ao mesmo tempo depois perceberam que estavam nus. Mais tarde, Ayo teve 7 filhos e 7 filhas de Haran, os quais se casaram e formaram 7 clãs. Os clãs migraram para uma região chamada Kroikaman, onde se tornaram corruptos. Thakur-Jiu chamou a humanidade para voltar para ele. Thakur-Jiu é esse Deus, tá? Chamou a humanidade para regressar para ele. Quando o homem se recusou, Thakur-Jiu escondeu um casal santo numa caverna no Monte Ararat. Muito próximo da palavra Ararat, né? Monte Ararat. E é interessante que essa história aqui, ela mistura um pouco de Adão e Eva e Noé. A questão de Noé, do ver a nudez, etc. Né? E o espalhar das tribos. Você vê que algumas das informações ficaram um pouco como um telefone sem fio e se perderam, mas elas ao mesmo tempo têm coisas que a gente consegue perceber, nós que temos a palavra, que a base da história, ou digamos assim, a questão principalmente moral, digamos, permaneceu. Eles sabiam que eles desobedeceram, que havia um Deus criador, que alguma coisa aconteceu e eles depois ficaram nus, que famílias foram espalhadas, né? E que esse Deus, esse ser, os chamou para voltar, né? E aí eles ficaram numa caverna. E é interessante que isso também ao mesmo tempo está ligado com alguns livros apócrifos que falam sobre a caverna dos tesouros, né? Onde Adão e Eva teriam ficado após a queda, tá? Um local ali onde eles permaneceram por um tempo. Destruindo assim, tá? Eles ficaram nesse local, tá? No Monte Haratá, destruindo a seguir o restante da humanidade através de um dilúvio. Olha como que eles vão misturando as questões, né? Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram e migraram para uma planície do nome de Sassambedá, que seria campo de mostarda, na tradução deles. Thakur-Jiu os dividiu ali em muitos povos diferentes. Um ramo da humanidade migrou primeiro para a terra de Jarpi, e depois continuou avançando para o leste da floresta, de floresta em floresta, até que altas montanhas bloquearam seu caminho. Eles procuraram desesperadamente uma passagem através das montanhas, mas todas se mostraram intransponíveis, pelo menos para as mulheres e crianças. Naqueles dias, os proto-santal, ou seja, esse povo, aqueles que deram origem ao santal, né? Proto é antes, tá? Por exemplo, o Gênesis é um proto-evangelho. Então, naqueles dias, esse povo que deu origem ao santal, como descendentes do casal santo, ainda reconheciam Thakur-Jiu como o Deus verdadeiro. Porém, ao enfrentar essa crise, eles perderam a fé no mesmo e deram o primeiro passo em direção ao espiritismo. Os espíritos dessas grandes montanhas bloquearam nosso caminho. E aí eles decidiram o seguinte: vamos nos ligar a eles por meio de um juramento, a fim de nos permitirem passar. Eles entraram então em aliança com os Maramburu, são chamados na língua deles de espíritos das grandes montanhas, dizendo: ó Maramburu, se vocês abrirem o caminho para nós, iremos praticar o apaziguamento dos espíritos quando alcançarmos o outro lado. Pouco depois, eles descobriram uma passagem na direção do sol nascente.
chamaram essa passagem de Baim, que significa porta do dia. Assim, os proto-santal atravessaram para as planícies denominadas hoje Paquistão e Índia. Essas migrações subsequentes os impeliram mais para o leste, até as regiões fronteiriças entre a Índia e a atual Bangladesh, onde se tornaram o povo santal dos dias de hoje. Escravos de seu juramento e não por amor aos Maramburu, os santal começaram a praticar esse apaziguamento dos espíritos, feitiçaria e adoração ao sol. Então aqui a gente consegue perceber o seguinte: eles misturaram aqui o Gênesis, a queda do homem, o episódio de Noé, tá? Ao mesmo tempo tem o dilúvio, depois eles voltam no tempo lá, né? Você vê que eles estão tudo um pouco, a questão cronológica está um pouco fora de ordem, mas eles têm várias informações. Os espíritos das montanhas, que fazem um juramento e que ensinam feitiçaria e várias coisas para eles, são os sentinelas do livro de Enoque, que desceram aqui. O livro de Enoque também faz parte da escritura, mas atualmente o pessoal nega, né? Onde tem um teólogo aí de meia pataca, que ele sabe que no livro de Apocalipse tem partes que estão narradas lá no livro de Enoque sobre a figura de Cristo e tal. E aí o que ele diz? Como está o livro de Apocalipse mostrando, confirmando aquilo que está no livro de Enoque, aí ele fala, o livro de Apocalipse é falso. Então, o pessoal vai... cada vez que você prova coisas para as pessoas, o que o cara vai fazer? Quando ele não tem escapatória, está escrito mesmo, né? O que o cara vai fazer? Rasgar. Ele tem que rasgar. Né? Ou aquele que nega agora o apóstolo Paulo, ele não entende as coisas, precisa rasgar. Pessoal, não entende a preexistência, a semente da serpente, as questões que estão ligadas ao Antigo Testamento, não conseguem responder, eu aqui dou todas as respostas. Todinhas. Sem negar um texto. Mas aí o que eles fazem? Deus no Velho Testamento é o diabo. Que eu não entendo nada, os cananeus, não sei o que, rasga a Bíblia. Todo cara que rasgar, seja um livro. Tem lá o profeta do arrebatamento, que todo ano marca um arrebatamento. Esse ano acho que ele não marcou, né? Eu não sei, minha mente não é pinico, né? Privada, para ficar fossa, para ficar assistindo aquelas coisas. Então, pessoal, eu não sei como ele tá, mas ele vai lá e remarca. Mas aí o que ele diz? Como ele não consegue sustentar a teologia dele em várias coisas, ele diz que o livro de João é falso. Então, todo negador de texto, quando ele não suporta o texto, o que ele vai fazer? Ele vai rasgar a Bíblia, vai rasgar Apocalipse, vai rasgar João, vai rasgar Apóstolo Paulo, vai rasgar o Velho Testamento. Tem uns que falam que Daniel, que Esdras, que Ezequiel é falso. Por quê? Porque não entendem nada de escatologia. E aí precisam o quê? Rasgar esses livros. Então, são os negadores, os rasgadores de texto. E aqui a gente está passando a palavra. E olha, até o povo pagão tinha mais conhecimento em certos aspectos do que tem aqueles que falam que toda a Bíblia é apenas mitologia. Que é tudo falso. Tudo falso. Jesus nunca existiu, nada existiu. Eu nem sei o que eu sou. São os negadores de Deus, os ateus, né? Nutelas. Mas a grande questão é que eles aqui tinham conhecimento do livro de Enoque, do Gênesis, né? Bem claro ali. Só que com as cronologias um pouco diferentes. Mas fica muito claro o nível de revelação que foi dado a esse pessoal, a essas pessoas. Isso é muito interessante.